Números capítulo 13, os versículos 1 e 2 só. E depois nós vamos avançar na mensagem. Então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. E aqui você vai ver que os nomes, da tribo de Rúben, Simeão, Judá, Issacar, Efraim, Benjamim, Zebulon, José, Dan, Azer e assim por diante. 12 homens. Tem aqui mais, Naftali, Gad e assim por diante. Aqui, ao nome de todos eles, foram pessoas incumbidas de uma missão. Para a salvação, Deus não faz acepção de pessoas. Agora, Ele tem missões que Ele precisa de pessoas qualificadas. Entenderam? Então, no que se toca salvação geral, todos para Deus somos filhos, tá? Mas quando Deus ele tem um propósito, Ele faz sim acepção no sentido de escolher pessoas capacitadas para aquilo que Ele tem como meta, propósito. A gente vê isso na Bíblia, inclusive aqui. O que nós estamos vendo aqui é que o povo já está por um período, acredito que 2 anos da saída do Egito, mais ou menos isto, e o povo já está ficando inquieto. Aquelas maravilhas, os sinais, os prodígios, que estavam tão frescos, fresquinho na mente do povo, foi passando, e aí o tempo da prova começou a chegar, e eles começaram a esquecer, foram esquecendo dos sinais, prodígios, maravilhas, e tudo aquilo que o Senhor havia feito. E diz, olha, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui, vamos ver a terra, essa terra que o Senhor falou, a gente quer dar uma espiada nela, a gente está assim, nós cremos em Deus, mas, sabe, é melhor avaliarmos essa terra, se ela é essa terra que Deus fala, essa terra é tão preciosa. Aqui diz, então disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra. Mas a versão correta, não sei se você tem aí, eu creio que não, aqui eles, não estou dizendo, pastor João hoje caprichou na mensagem, até disse que traduziram um versículo errado. Bom, eu não estou dizendo isso, tá? Aquilo que nós falamos do Salmo 23, O Senhor é o meu pastor. Eu já ensinei para vocês isso aí, O Senhor é meu pastor, não faltará. Eu não posso responder pelas demais igrejas lá fora. Mas pelo menos aqui, eu e você, a gente tem que falar esse versículo correto, O Senhor é o meu pastor, não faltará. Essa é a tradução correta, porque diz assim, Adonai Roi Lo Ersah. O Senhor é o meu pastor, então porque Ele é o meu pastor, não faltará. Inclusive a disciplina, para a gente não caminhar para a direção errada. Então, aqui também,
seria mais ou menos aqui, assim: envia para ti homens que espiem a terra. Porque não é Deus que está dizendo: olha, eu prometi para vocês uma terra, não é? Que é no hebraico Eretz Zavat Halav, Halav Udivash, terra que emana leite e mel. E ele diz algo interessante: não sou eu que estou dizendo para que vocês subam e vejam a terra. Vocês estão, porque juntou um grupo, né? E foi falar com Moisés. Olha, Moisés, a gente crê em Deus, a gente crê que você está falando a verdade, que você ouviu Deus, Deus já falou, deu prova da sua fidelidade, mas não custa nada mandar uma equipe, um grupo, para que averigue se esta terra é boa. Porque a gente deixou o Egito e já estavam até admirando o Egito, né? Deu saudade do Egito. Não foi Deus que disse: envia. O povo pediu, o Moisés consultou a Deus e Deus disse: envia para ti. Agora você pode ver, eu nunca tinha visto isso, tá? Eu sempre soube desse versículo, desse detalhe, mas se você olha aqui no capítulo de Deuteronômio capítulo 1, versículo 19 a 25, diz que o Moisés falou: olha, vocês pediram, eu consultei a Deus, e o Senhor diz: envia uma equipe. Então lá fica bem claro, mas nem, não é? Se não tivesse, aqui está dizendo: envia para ti. Isso é problema de vocês. Vocês deveriam confiar que eu estou dizendo que a terra é boa, eu não os tirei do Egito para levar para um outro local, e o que eu falei sobre a terra é isso mesmo. Mas o povo diz: Senhor, perdoa, mas deixa a gente espiar a terra. E aqui homens são enviados, não é, para espiar a terra. Eles estão aqui no deserto de Parã. Você pode dar uma olhada no seu mapa, que você vai ver aí onde é este local. Mas seria: envia para ti. Isso aqui é fruto de um pedido, de uma insistência e também de uma incredulidade. Até aqui tudo bem. Tá? Mas o que pesa aqui é que esse grupo, essa equipe apontada, selecionada de dedo, tá? Separada de dedo. A Bíblia diz: eram príncipes, tá? Eram príncipes principais dos filhos de Israel. Certamente eles sabiam falar uma outra língua, porque naquela região ali eles falam 1, 2, 3 línguas, idiomas, porque eles teriam que se disfarçar, eles iriam entrar como espias. Eles não poderiam chegar ali falando hebraico, eles teriam que se disfarçar. Então tinha que ser pessoas inteligentes, tinha que ser príncipes, não era qualquer pessoa que preenchia os requisitos desta tarefa aqui, tá? Para não colocar em risco algo muito importante, que era o propósito de Moisés em responder o pedido dos filhos de Israel em olhar a terra. Porque se soubesse que eles eram hebreus, os matariam, tá? A Bíblia diz que eles subiram e permaneceram ali por um período, a Bíblia diz aqui, tá? Vamos ver aqui, no versículo 25, ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Então, do deserto de Parã, eles foram espiar a terra, espiaram a terra e tinha
a equipe que fazer um relatório para trazer para o povo. E o povo estava o quê? Esperando. Alguns estavam comendo as unhas, né? Cada um que fica nervoso, ansioso, tem um comportamento, né? Um come a unha, outro não sei o que faz, tá? E assim por diante. Depois de 40 dias, eles voltaram. Pegaram um cacho de uva da terra, colocaram no varal, nos ombros, fizeram um revezamento e trouxeram para dizer, mostraram. E aqui nós vamos ver o relatório que trouxeram para o povo que estava contando os dias, contando as horas, tá? Porque eles estariam trazendo o Evangelho. O Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. E nós vamos ver que eles estragaram tudo. Há pessoas que estão pregando o Evangelho totalmente contrário àquilo que o Senhor mandou, falou. Falando coisas que Deus nunca prometeu, falando coisas que Deus não mandou. Pessoas estão desapontadas porque pensaram, acharam que foi Deus que falou determinadas coisas, foram coisas de homens, promessas humanas, certamente até coisas da Bíblia, mas Deus não prometeu, não havia fé. Deixe-me colocar aqui um tema na mensagem: o poder da nossa fé para derrotar os gigantes, tá? A fé, sem a fé, nós não podemos nunca negociar, tratar, lidar com Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz, sem fé é o que mesmo? Vamos lá, sem fé ele diz, aqueles que se aproximam de Deus devem o quê? Duas coisas. Crer que Ele existe, esse é fácil. Todo mundo crê que Deus existe. Aí vê o cara lá, não é? Ah, mas Deus não existe, Deus é. Olha, meu irmão, você está querendo o quê? Né? Tanto faz. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz, é necessário, ele diz, é fundamental que aqueles que se aproximam de Deus devem o quê? Crer que Ele, a Bíblia está dizendo, crer que Ele existe. Como é que vai mudar isso aí? Foi traduzido corretamente. Isso é fácil, todo mundo crê que Deus existe. E a segunda coisa, que é a mais importante, e crer também que Ele é o quê? Galardoador, recompensador dos que o buscam. Então, acreditar em Deus é fácil. O difícil é crer que Deus vai responder à nossa fé. É por isso que a nossa fé não está, talvez, muito boa. Nós não estamos tratando da nossa fé, cuidando da nossa fé. E até porque há muita coisa que se parece com fé, mas não tem nada a ver com fé. A definição de fé em Hebreus capítulo 11, verso 1 é: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Acho que foi o primeiro versículo, um dos primeiros versículos que eu decorei na Bíblia, quando eu me converti há 50 anos. A maioria aqui, seus pais não eram nem estavam namorando, né? Os pais de alguns aqui nem tinham nascido. Um dos primeiros versículos, falei, poxa, fé. A definição bíblica de fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E no final de Hebreus, que esse é Hebreus 11, verso 1, no final de Hebreus, o capítulo 10 diz, o meu justo viverá da fé. Não está dizendo só isto. Ele diz, olha, mas tem um porém, se ele recuar, o que acontece? Muita gente não gosta desse versículo, mas ele está lá.
Se ele recuar, a Bíblia diz: minha alma não terá prazer nele. Porque Deus não lida conosco num outro campo, a não ser no campo da fé. Então nós sabemos que meu justo viverá da fé. O que fé? Que fé é esta? É a fé que Abraão viveu, presenciou, vivenciou em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor fala para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não deu o endereço para ele. Olha, empacota as suas coisas e vai andando pela fé, e eu vou te dando os sinais. A Bíblia diz que nós andamos pela fé, não é? E não por vista. E o Abraão, ele foi chamado de o pai dos que creem, o pai dos que acreditam. Quantos são filhos e filhas de Abraão? Diga amém, aleluia. Dê um brado de vitória, uma salva de palmas, amém. Abraão é pai de todos os que creem. O Abraão, ele tinha duas coisas na vida dele, que está exatamente no capítulo 11, versículo 6. Abraão, ele creu em Deus e acreditou que Deus o abençoaria. Isso é, aquilo que Deus prometeu, ele cumpriria. E o Senhor deixou passar 25 anos da promessa. Abraão tinha 75 anos quando Deus fez para ele uma promessa. E essa promessa se cumpriu quando ele tinha 100 anos de idade. E Sara tinha 90, a diferença de 10 anos de idade. Então, se com 75 anos era difícil aos olhos humanos, imagine com 100 anos. Então, Sara tinha 65, Abraão 75. Promessa de Deus se cumpriu na vida dele quando ele tinha 100 anos. E Sara, 90. Mas o Abraão, ele teve que passar por uma série de processos. Depois eu vou falar novamente. E o Senhor o submeteu a 10 testes. Ele tirou 10 em todos. Aplauda o Senhor e dê um brado de vitória. Onde está o brado de vitória? Amém? 10 testes, provas. Ele passou em todos. Então ele foi chamado de o pai dos que creem, o pai dos que acreditam. Está em Romanos 4:17. Por aí. Um pouquinho mais à frente. Então, isso é fé. A fé ela é citada, a fé, ela é entendida como palavra de Deus. O meu justo viverá da fé, está se referindo certamente à palavra do Senhor, os mandamentos de Deus. Mas a fé também, ela se revela como crença. No Evangelho de João aparece essa palavra cerca de 98 vezes, quase 100 vezes. A palavra acreditar, crer. Porque o Evangelho foi escrito para os que creem e para que permaneçam crendo e para aqueles que irão acreditar. Incrível, não é? Então, a fé também ela é um dom. No capítulo 12 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nos versículos 8, 9 e 10, mostra os dons do Espírito Santo. E ele fala que a fé é um dom. Interessante, não é? A fé é um dom. Então nós vemos aí o Abraão, ele é exemplo padrão da fé. No Novo Testamento, em João capítulo 6, João capítulo 14, o Senhor Jesus, ele faz a multiplicação dos pães. Eles vêm pães e peixes. E aquela multidão, olhando aquele sinal, vem e disse: olha, esse é o rei que nós estamos esperando. E eles disseram: vamos fazer deste homem um rei.
E o Senhor Jesus disse: isso vai dar problema, isso vai dar errado. Ele deu uma escapulida. Mais tarde, diz aqui no capítulo 14, que ele foi para o monte orar, os discípulos ficaram por ali, atendendo o povo, não é? Recebendo lá também um pouco de reconhecimento. O Senhor diz: olha, eu vou recarregar as baterias, porque como homem, ele dependia da oração, dependia da comunhão com o Espírito Santo. Ele passou a noite orando e depois ele veio, não foi na ida, na vinda, ele combinou com os discípulos: olha, vocês vão lá, termina aí, vamos lá, vamos para o monte, vamos orar. Aí os discípulos ficaram de ir ao encontro de Jesus, só que havia tipo de uma tempestade, e eles não conseguiam chegar aonde o Senhor estava. Então o Senhor Jesus veio da oração. Diga: o Senhor veio de onde? De onde mesmo o Senhor veio? Ele não vem de qualquer lugar e vai andar sobre as águas, né? Veio da oração. O Senhor veio da oração e veio andando sobre as águas. Águas na Bíblia tem vários sentidos. Ali é água mesmo, no Mar da Galileia. Nós estivemos ali, fizemos culto no Mar da Galileia. É uma coisa muito linda, tá? E o Senhor Jesus vem caminhando sobre as águas. E o Pedro está no barco. Ele diz: olha, eu quero ter essa experiência de andar sobre as águas também. Ele disse: Senhor, eu quero ir ter com o Senhor. Porque eles pensavam que era um fantasma, não é? Um fantôma. E aí, quando ele viu que era o Senhor, ele saiu do barco e veio caminhando ao encontro do Senhor. Houve um momento, por causa do vento, da tempestade, das ondas, o Pedro, ele titubeou, ele teve medo, e a Bíblia diz que ele o quê? Afundou. O Senhor Jesus veio e pegou pela mão e o trouxe de volta e colocou no barco. Certamente eles caíram em cima do Pedro. E está vendo, aí metido, foi tentar andar sobre as águas, quase que morre, não é? Seu avô, bisavô, trisavô, tudo pescador, e você quase que morre afogado, não é? Acho que o Pedro esqueceu até que sabia nadar. Certamente o Pedro deve ter dito: mas eu sou o único que vão falar. Ele andou sobre as águas. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Amém. Então, se quer andar sobre as águas, tem que sair da oração. Hoje pela manhã nós falamos sobre pessoas que querem hoje. Há muitas pessoas que estão desapontadas com Deus, que querem uma experiência com Deus e não conseguem. Elas leem rodapés de Bíblia, leem até a Bíblia. Elas querem uma experiência tocável, não é? Tangível. Elas leem livros e ouvem, não sei se 50 vídeos por semana. Não faz nada. Isso não vai acontecer. Você não vai ter experiência com Deus desta forma. A experiência com Deus, ela vem pela obediência à palavra do Senhor. Por exemplo, se você lê a palavra e fala sobre compaixão, e você vai visitar pessoas, orar por pessoas, logo, logo você vai ter experiências profundas, porque você está vendo aqui o sofrimento das pessoas, a angústia das pessoas. Mas quando você vai ao encontro delas e começa a falar do amor de Cristo, do amor do Senhor por elas, aí você começa a ter experiências profundas. Não é por ler simplesmente a Bíblia, não é por ler, conhecer teologia. O que mais tem hoje na terra é pessoas que têm conhecimento, bagagem sobre teologia. É bênção, claro que é. Ajuda muito. Mas uma boa parte dessas pessoas estão mortas espiritualmente. O que vai levar a pessoa a uma experiência com Deus é a obediência à palavra do Senhor. Está em João capítulo 14. Quem ouve a minha palavra e a obedece, esse é o que me ama. Interessante, não é?
quem ouve a minha palavra e me obedece, quem ouve os meus mandamentos e os obedece, a Bíblia diz, esse é o que me ama. Você disser, olha, fulano de tal ama a Deus, a prova é esta. Essa pessoa obedece a Deus, obedece à palavra de Deus. A Bíblia diz, aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. E diz assim, e viremos e faremos nele o quê? Morada. Você não vai achar versículos como estes, de forma nenhuma. De outra forma, só mesmo na obediência. Pastor, mas é difícil obedecer a Deus. A Bíblia diz, para os que nasceram de Deus, a Bíblia diz, os seus mandamentos não são pesados. Para uma pessoa que não crê em Deus, para uma pessoa que não nasceu de novo, que não teve experiência com Deus, que não fez aliança com Deus, é muito difícil obedecer a Deus. Para ela é um peso, é um sacrifício. Para um cristão genuíno, obedecer a Deus é alegria. Não é pesado obedecer a Deus. Então, muitas pessoas querem uma experiência com Deus. Querem alguma coisa para consolidar a sua fé. Deus pode fazer isso? Claro, Ele tem feito. Mas isso não acontece apenas no quartel do crente. Acontece mais no campo de batalha. É lá que nós vamos saber. É no dia a dia, na luta. O pessoal pode saber muito sobre jejum, mas nunca ter feito um jejum. Ainda que tenha saúde de touro, de boi, de tudo mais. Estou falando de pessoas que têm limitações na sua saúde. Você pode saber muito sobre oração, ler livros sobre oração. Você não vai ter experiência nenhuma com Deus lendo livro de oração. Você vai ter experiência com Deus fazendo o que mesmo? Quem acerta essa? Orando. Orando por povos, tribos, línguas, nações, reis, presidentes, líderes. É como eu falei, não é? Há textos na Bíblia que a palavra água quer dizer mar, refere-se à turbulência, às nações vivendo períodos de dificuldades, de angústias. E nós vamos ver isso nesses últimos dias. Vamos precisar clamar, pedir a Deus misericórdia e pedir ao Senhor a sua bênção. A Bíblia diz no Salmo 19, creio que lá para o versículo 10 para frente diz, o salmista falando do prazer, a alegria que tinha nos mandamentos do Senhor. E uma parte do versículo que diz assim, e em os guardar a grande recompensa. Essa palavra guardar aí é obedecer. No livro de 1 Samuel, quando o Senhor falou com Samuel, Samuel não conhecia Deus na experiência. Ele conhecia Deus de ouvir, porque o Eli falou para ele sobre Deus. A Ana, sua mãe, falou para ele, olha, você é fruto de oração. Eu não podia, eu era estéril, mas eu orei e clamei a Deus, fiz um voto e Deus deu-me você. Então ele começou a Deus, o Deus de Israel. Mas ele não tinha experiência com Deus. Um dia ele estava dormindo lá, juntamente com Eli, ali, tá, no tabernáculo, no anexo, não é? E ele ouviu uma voz, Samuel, Samuel. Deus chamou por 3 vezes. Todas as 3 vezes ele foi a Eli e dizendo, olha, eu estou aqui. O Senhor me chamou? E o Eli disse as 3 vezes, não, eu não te chamei. Você volta, vai deitar-te. E na 3ª vez o Eli entendeu que o Senhor estava falando com Samuel. Mas o Samuel não sabia responder. Ele não entendia, não conhecia a voz de Deus. E ele pensava que era o Eli que estava falando com ele. Ele volta
e deita, e ele sabe que Deus vai chamá-lo novamente. E quando o Senhor o chama, ele responde: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa palavra ouve, chamar. Senhor, pode falar, porque eu estou te ouvindo. Eu estou prontamente te ouvindo, estou te ouvindo com muita atenção, e o meu coração está firme no que o Senhor vai falar. E o que o Senhor falar, eu vou obedecer prontamente. É isso que quer dizer. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Hoje nós queremos ouvir a voz de Deus toda hora, não é verdade? Mas o Senhor não vai falar. Por que Ele não vai falar? Porque nós não vamos obedecer. E por que não vamos obedecer? Porque Ele já tem falado tanta coisa conosco, e a gente não está nem aí. Tanta coisa que nós já sabemos na palavra que é prática. Deus não é muito de teoria, Deus é prático. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é um Deus prático. As pessoas teóricas não vão conseguir andar com Deus, porque Deus, Ele é prático. Ele é de agir, de ação. Não é de Deus de conversa. Então nós vemos que a fé, ela tem que estar firme. Nós precisamos ter firmeza na nossa fé. Vamos precisar da nossa fé nesses últimos dias. Porque os gigantes vão acontecer. Eles vão surgir. O Davi, quando ele lutou contra o Golias, ele foi enfrentar o Golias, ele não pegou uma pedra só. Ele pegou quantas? Quem sabe? 5 pedras. Alguém diz, porque o Davi era ruim de pontaria. Não. Ele sabia usar aquela funda desde pequeno. Eles não erravam. A cabeça de um gigante daquele tamanho, no meio dos índios, eles têm concursos desde pequeno. A missionária estava falando, pastor, eu trabalhei no meio dos índios como missionárias, e desde pequeno eles ganham uma flecha. Eles começam a treinar com 3 anos. Depois eles vão para o colégio, e quando eles erram num concurso, é uma vergonha para ele, para a família, para todo mundo. Eles são treinados desde os 2. Eles ganham, a primeira coisa que eles ganham um arco e uma flecha. Naquela época era uma funda. Todo mundo sabia, era treinado. E o Davi pegou 5 pedras, porque o Golias tinha o quê? Quem sabe? Mais 4 irmãos. Então sempre tem gigantes, sempre há gigantes. Então nós vemos aqui algo muito interessante. Os espias voltam, olha o que eles falam, tá? Assim subiram e espiaram a terra. Capítulo 13, versículo 21. Espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. E subindo para o Neguebe, vieram até Hebrom. Essa cidade existe até hoje, é onde está o túmulo de Abraão. Túmulo de Abraão, de Sara e tudo mais. Onde estava Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Anak. Ora, Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Eu amo essas referências porque você diz, olha, aqui está a data, não é? De quando essa cidade foi edificada. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga. Trouxeram também romãs e figos, frutos da terra. Chamou-se aquele lugar de vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. E chegando, apresentaram-se a Moisés, e eles trazem um relatório. Eram homens inteligentes, eram príncipes, não eram pessoas bobas, não eram qualquer tipo de pessoa.
Eles receberam uma missão muito importante. Eles, como disse, né, tinham que trazer o evangelho, boas notícias. E olha o que eles cometem um erro. Se apresentaram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e o quê? A toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E, dando conta a Moisés, disseram, olha o que eles disseram: fomos à terra que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel. Mana quer dizer flui suavemente. É o significado de mana. Alguns irmãos falam mama, né? Leite e mel. Tem que ter cuidado. Este é o seu fruto, e mostrar o fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra, é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também, ali eles jogam, né? Isso é, vamos dar a primeira boa notícia, mas eles já começam a jogar o quê? A má notícia. Então, assim como um veneninho, né? Aquela pessoa que conversa, que tem uma facilidade, que numa conversa joga um veneninho na conversa. Tem gente assim, né? Crente maldoso. Está conversando uma coisa tal, mas ali joga um veneno na coisa, muda a conversa. Às vezes acaba prejudicando alguém e tudo mais, tá? E ele diz: vimos ali também os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, os amoreus habitam nas montanhas. Só tem aqui gente barra pesada, não é? Os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem podemos prevalecer contra ela. Aqui a coisa fica séria. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E eles dizem, olha, e para complicar, eles fecham, né, destruindo mesmo. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes de Nefilim, da palavra Nafal, quer dizer caído, né, gigantes. Éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. O povo chorou a noite toda, preocupado. Diz, poxa, nós viemos de tão longe, saímos do Egito com tanta esperança, e agora vem uma notícia ruim desta, e o povo ficou desanimado. Começou uma tristeza muito grande no meio do arraial. Então aqueles 10 deles, né, infamaram a terra. Olharam a terra com os olhos errados. Isso é, infamaram a terra. Olharam para aquilo que era um presente de Deus para aquela nação e diz, olha, não é bem assim que vocês estão pensando. Ali há gigantes e nós olhamos para eles. Olha para você ver como funcionam as coisas. Quando nós não temos fé, olhamos para o gigante e vemos o gigante muito além daquilo que ele é. Os gigantes existiram no passado. Há provas, escavações, esqueletos de gigantes naquela região, ali naquela região onde o Noé viveu. Ali você pega o mapa. Há esqueletos de gigantes. No capítulo 1 de Deuteronômio fala da cama dos gigantes, o tamanho, os metros
do tamanho da cama. Ele diz, olha, um homem normal não dorme numa cama dessa. Para quê? Nem o rei. Mostra o tamanho da cama, mostra até a metragem. Então, esses homens gigantes, eles existiam. E a pessoa, quando ela não tem fé, ela olha para o gigante e vê um empecilho, um obstáculo, algo que é impossível. E o pior acontece ainda, porque quando a pessoa não tem fé, ela olha para o gigante e consegue ver o gigante olhando para ela, vendo que ela é uma pessoa que será vencida pelo gigante. Eles disseram o seguinte, olha, os gigantes olharam para nós, isso é, nem sabíamos que éramos nós. Mas eles passaram pela rua, olharam para a gente e disseram assim, uns gafanhotozinhos pequenininhos, a gente mata eles agora, é só pisar e a gente destrói. Porque eles olharam para os gigantes, olharam e os viram pequenos. E por causa do tamanho dos gigantes, eles se sentiram o quê? Pequenos. Foi diferente do Davi. O Davi diz, olha, você vem contra nós com suas armas, sabe? Mas eu venho contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Olha como é que vê as coisas. Mais forte esse aplauso, mais forte esse brado de vitória. No capítulo 14, esse negócio ficou tão sério, já estou terminando, tão sério, que o Senhor diz, olha, só vai entrar na terra prometida, que eles estavam andando, um período de cerca de 2 anos, diz, olha, eu vou andar com vocês, passear com vocês por 40 anos, já tinha se passado cerca de 2 anos, mais 38 anos. Até que essa geração de 20 anos para cima, todos serão sepultados no deserto. E quando você vai chegando no final de Deuteronômio, para a tristeza, que angústia, você vai ver o Moisés falando dos últimos que morreram, daqueles que tinham 20 anos para cima. E daqueles que estavam vivos, só 2. Quem vai acertar o nome deles? Josué e Caleb, que não infamaram a terra. É o que a Bíblia diz, não é? Da nossa boca profere o que mesmo? A bênção e a maldição, a vida e a morte. A vida e a morte está no poder da língua, né? Então, nem o Moisés, a Miriam morre no deserto, o Arão morre no deserto, o Moisés, Senhor, eu quero ver a terra prometida, mas eu quero entrar na terra prometida. O Senhor bem prático diz, já te falei, já te respondi, não toque mais neste assunto. A gente olha para Deus, parece que aquele Deus, aquela mãe que é aquela criança, que o menino bate na cara, bate na mãe, empurra a mãe, puxa o cabelo da mãe, não é? Nós estamos criando um Deus assim que, não é verdade? Chamando Deus de você, não é verdade? Nós estamos assim, pegando Deus, isso não vai mudar Deus, Deus continua sendo o mesmo Deus. O ateu pode dizer Deus não existe. Quando ele diz que Deus não existe, Deus não vai deixar de existir porque ele diz que Deus não existe. Deus continua existindo da mesma forma. E vai dizer, lá na frente a gente conversa, no dia do juízo. Você vai ter uma grande surpresa. Ele crê em Deus, mas é por causa da sua ideologia. Ele fez uma opção por não acreditar em Deus. É muito interessante. Toda aquela geração morreu no deserto. Imagine quantos não foram sepultados ali. Milhares e milhares e milhares. Já mostrei para vocês que a salvação ela tem 3 tempos, não é? A gente pode pegar o exemplo do Egito. Sai do Egito,
sair do Egito, caminhar pelo deserto e entrar na terra prometida. Então nós estamos no tempo do segundo tempo da salvação. Quantos já saíram do Egito? Quantos já saíram deste mundo? Amém? Quantos estão andando no deserto? E quantos vão chegar na terra prometida? Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Diga: eu chego lá, eu vou chegar. Não chegamos ainda. Agora temos que estar debaixo da nuvem, debaixo da coluna de fogo, né? Salmo 91, para encerrar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quem completa? A sombra do Onipotente. Esse é um dos salmos mais lindos. E parece um resumo da caminhada do Egito até a entrada da Canaã terrena. E esse salmo é para nós também. O povo saiu das garras de Faraó e foi para debaixo da nuvem da coluna de fogo e entrou numa Canaã terrena. Israel está enfrentando a luta, né? Que batalha, sofrimento para o povo de Israel. Você está acompanhando aí pela mídia, tá? O sofrimento de Israel. Aqueles que foram sequestrados, né? Acharam mais alguns. Uma angústia, uma angústia. Nós, igreja, que temos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós também saímos, não do Egito, mas do mundo. Saímos das mãos de Satanás, das garras de Satanás. Nos colocamos sob, né, debaixo da nuvem e da coluna de fogo. A Bíblia diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. E nós estamos caminhando debaixo da nuvem, debaixo da coluna de fogo. E vamos chegar não numa Canaã terrena, mas na Canaã celestial. A nova Jerusalém, a pátria celestial. A Bíblia diz: a nossa pátria não é esta. A nossa pátria está no céu. Creio que é Filipenses 3:20. Mas a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Só 2 ficaram debaixo, sob o esconderijo do Altíssimo. Nem Moisés, nem a Miriam, nem o Arão. Todos eles foram sepultados ali em algum lugar. O Senhor foi tão misericordioso com Moisés. O Senhor foi tão misericordioso com Moisés que diz: olha, eu vou deixar você ver a terra prometida. Porque o Senhor falou para Moisés: olha, porque você me desobedeceu, eu não vou deixá-lo entrar na terra prometida. Mas eu vou deixar você ver a terra prometida. Antes de você morrer, você vai ver a terra prometida. E ele subiu no monte, e ali só pode ser isso. Deus deve ter colocado uma luneta nos olhos dele, e ele viu tudo. Ele diz: oh, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Você vai ter uma visão ali do lugar onde Moisés esteve. Mas ele só poderia ver de forma clara se o Senhor, mesmo que ele tinha os olhos perfeitos, né? Com 120 anos os olhos estavam perfeitos. Mas com certeza Deus colocou uma lupa nele. Olha, pode ver, você vai ver tudo, tudo, tudo. Agora não vai entrar. Mas Senhor, eu já te falei, não toque mais nesse assunto. A gente acha que Deus todo dia vai e volta, né? Tá, não, Deus me pediu, Deus está. A gente vai assim diminuindo o nosso Deus, né? Nosso Deus é muito sublime. Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Nós vamos vencer os gigantes, quaisquer que sejam, amém? Quaisquer que sejam os gigantes, eles vão cair por terra. Agora eu e você vamos ter que cuidar da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: sem fé é impossível
Mais uma vez, sem fé é impossível agradar a Deus. E a definição de fé: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E o finalzinho de Hebreus capítulo 10. O meu justo viverá da fé. Só aí que termina? Não. E se ele recuar, o que acontece? A minha alma não terá prazer nele. Quantos vão viver pela fé, na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor? Aplauda o Senhor mais uma vez. Diga amém, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Se coloque de pé nesta hora. Uma coisa interessante é que o Senhor, Ele é o modelo. Hebreus capítulo 1 diz o seguinte, algo profundo. Porque a epístola aos Hebreus, ela é muito profunda. São águas profundas. O Senhor Jesus, Ele veio como chamado Matrix, né? O modelo. O Senhor diz, olha, eu vou criar um mundo futuro. Mas Ele diz, olha, não serão os anjos. Eu vou pegar a descendência de Abraão. O Senhor não veio ao mundo como anjo. Ele entrou nesse mundo como qualquer outro homem nasce. Entra. Através do nascimento virginal. Pelo poder do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, Ele é o nosso general. Ele vai à nossa frente. Ele é o nosso modelo. Ele é a matriz. À medida que nos convertemos, nós vamos nos parecendo com Ele a cada dia, a cada momento. E é Ele que vai nos entrar. Assim como Moisés conduziu o povo, né, não chegou a entrar, mas diz, olha, o Senhor diz, eu vou levantar um profeta nos últimos dias, semelhante a você. Quem não ouvi-lo, morrerá, perecerá. O Senhor Jesus vai nos conduzir até lá. Vamos ficar debaixo da nuvem e debaixo da coluna de fogo. E obedecer às suas promessas, crendo que venceremos todos os gigantes. Todos eles cairão. Aliás, todos eles já foram derrotados na cruz do Calvário. Amém?